Olá a todos e olá Maria Fernanda, que é a dona da pergunta da vez, né? Olha só, nessa questão, ele fala de um raio incidente aqui, ó, vindo do meio gasoso, tá? Ele chama de meio gasoso, né? Ele incide naquele pontinho. No meio gasoso, ele fala que o índice de refração é de 1,02, então o índice de refração desse meio aqui, ó, vale chamar de N1, vale 1,02. Lá embaixo existe um líquido em que o índice de refração desse líquido, vou chamar de N2, ele garante para nós que vale construído um material cujo índice de refração possui um líquido, aqui líquido com índice de refração 1,67, certo? 1,67. E ele vai falar de uma lente. Bom, olha só o que ele fala da lente. Posteriormente a isso, uma lente com distância focal positiva. Se ela é distância focal positiva, ele já está garantindo que essa lente ela atua como lente convergente. Se é uma lente de bordos finos ou bordos grossos, a gente não sabe. Construída com material cujo índice de refração absoluta é de 1,54. Então, essa lente tem um índice de refração que eu vou chamar de N3, que vale 1,54. Completamente imersa no meio líquido. Então, olha só. Ele fala agora que essa lente ela tem distância focal positiva, que ela tem um índice de refração de 1,54 e vai ser colocada no meio líquido, ou seja, antes ela estava no meio gasoso. Antes ela estava no meio em que o índice de refração dela era maior que o índice de refração do meio. Isso significa que se ela atua com uma lente convergente, só pode ser uma lente de bordos finos para nós, que são as lentes biconvexa, plano convexa e côncava convexa, certo? É alguma dessas três lentes que ele está trabalhando para nós ali. Aí ele vai falar de alguns itens para a gente analisar verdadeiro ou falso. Então, olha só, se a lente for colocada no meio gasoso, ela será denominada convergente. Perfeito. Como ela é uma lente de bordos finos, como ele já garantiu que ela é convergente, ela estava antes no meio gasoso, então ela tem a distância focal positiva, ela atua como uma lente convergente para nós, isso é verdadeiro. 2. Quando a lente foi colocada no meio líquido, a sua distância focal passou a ser negativa. Olha só que bacana. Existe uma tabelinha que a gente precisa lembrar, que é quando você tem lente de bordos finos e o índice de refração da sua lente é maior que o índice de refração do meio, a sua lente funciona como uma lente convergente. Mas, se o índice de refração da lente é menor que o índice de refração do meio, ela muda o comportamento e passa a atuar como lente divergente. A mesma coisa acontece para a lente de bordos grossos, só que o contrário. Quando o índice de refração da lente é maior que o meio, ela funciona como divergente. E quando o índice de refração da lente é menor que o meio, aí ela funciona como convergente. Biel, não faz sentido isso? Faz. Você quer ver? Olha só que bacana. Eu vou colocar para vocês aqui o item B. Quando a lente foi colocada no meio líquido, sua distância focal passou a ser negativa. Perceba que o N3, que é o da lente, que vale 1,54, é menor que o N2, que vale 1,67. Então, o N da lente é maior que o N do meio. A lente funciona como divergente, portanto, daqui é verdadeiro. E o 3, em qualquer um dos meios, a distância focal da lente não se altera. Isso está falso. Aqui a gente falar que o índice de distância focal, né, não se altera, tá errado. Você quer ver por quê? Olha que bonitinho, ó. Aqui de novo, né, quem acompanha o canal aí já viu que várias vezes a gente já vem nesse programinha do FET aqui, né, que é da Faculdade do Colorado. E aqui eu estou trabalhando a seguinte situação. Eu tenho o conjunto de lentes, onde eu posso mudar o índice de refração dela, e eu tenho o meio que envolve a minha lente, onde eu também posso variar o índice de refração. Além dos tipos de feixe que nós podemos colocar aqui, eu estou colocando um feixe cilíndrico, né, com raios paralelos para nós, e puxei aqui uma lente plano convexa, né, a lente de bordos finos. A outra que eu estou deixando em stand-by aqui é a plano côncavo, que é a lente de bordos grossos. Perceba que nesse momento, ó, a lente de bordos finos, o índice de refração dela aqui, ó, é bem maior que o índice de refração do meio, que é do ar. Ela funciona como uma lente convergente em que o foco dela está nessa posição. Mas,
Se eu resolver, eu vou colocar o índice de refração da lente agora, ó, igual da água. Então percebe que ao diminuir o índice de refração da lente, eu consegui aumentar a minha distância focal, ó. Ela ficou mais distante da lente. Óbvio que mudar o índice de refração da lente é mais difícil, por isso que nós vamos variar o índice de refração do meio, que é quando a gente vai mudando a lente de meios diferentes. Então, olha só, conforme a gente vai aumentando o índice de refração do meio, olha o que vai acontecendo com a distância focal, ó. Ela não deixou de ser convergente, ela continua tendo um índice de refração maior que o do meio, mas ela está mudando a sua distância focal. Isso porque eu estou mudando o meio, ó. Então, conforme a gente muda o meio, a gente vai vendo que a distância focal da lente muda, tendendo a infinito. Até no momento que o índice de refração do meio fica igual o da lente. Aí você percebe que os raios não sofrem desvio, por quê? Para a luz ali, para a onda, é como se não tivesse mudado o meio, já que os índices de refrações são iguais. E olha o que acontece se a gente aumentar o índice de refração dela. Ela deixa de ser convergente e passa a atuar como divergente. Então a distância focal ficaria negativa, né? Que é o caso 2 ali que a gente colocou verdadeiro. Se a gente colocar ela no líquido, onde o índice de refração, que é o meio, vai ser maior, ela passa a ser divergente, distância focal negativa. O contrário ocorre para as lentes de bordos grossos, né? Ó, a lente de bordos grossos, com índice de refração menor, ou do meio sendo menor, ela funciona como divergente, mas se a gente aumentar e deixar o índice de refração da lente menor que o meio, aí ela passa a atuar como convergente. Elas invertem a natureza delas aqui. Fechou, meninos? Então, por isso que o item 2 está verdadeiro e o 3 é falso. E o 4? O raio luminoso, ao penetrar no meio líquido, afasta de cenário normal. Então, olha só. Um raio luminoso, ao penetrar no meio líquido, então ele sai do ar e vem aqui para o líquido nesta posição. Ele gostaria de continuar nessa direção. Como ele vai do meio mais para o meio menos, do menos para o mais, perdão, ele fica mais próximo da normal. Então ele se afasta da nossa normal, aproxima, né, perdão, da nossa normal aqui. E não se afasta da normal, por isso que o item 4 está falso. E a melhor alternativa é a alternativa aí para nós. Fechou, senhores? Espero que vocês tenham gostado. E se sim, curte o vídeo para ajudar a gente aí, se inscreve no canal, me segue no Insta para mais dicas. A gente se vê na próxima. Grande abraço, até mais.